Olá, eu me chamo Neg e esse é um resumo do anime. 合コンに行ったら女がいなかった話。 Em frente a um restaurante, há 3 rapazes prontos para entrar. Asagi comenta que é a primeira vez dele em um mixer. Tokio fala que é a dele também, e Hagi espera que as garotas sejam fofas. Asagi pergunta se foi Suo quem o convidou. Tokio diz que sim, e seu celular vibra. Era Suo mandando mensagem avisando que já chegaram e estão com uma mesa. Eles chegam à mesa onde as garotas estavam. 3 rapazes muito atraentes estavam sentados na mesa. Tokio e os outros ficam confusos. Hagi fala que são homens. Tokio e Asagi reafirmam. Asagi fala que pode ser a mesa errada. Tokio fala que eles podem estar na cafeteria errada e que irá ligar para Suo. Ela atende e antes de Tokio perguntar qualquer coisa, um dos rapazes da mesa aparece atrás dele e pergunta o que ele está fazendo, assustando-o. Ele os provoca, dizendo que eles têm coragem por fazê-los esperarem. Tokio se protege atrás de Asagi e supõe que, pela voz, é a Suo. Asagi fica confuso. Hagi pergunta o que Suo fez com as garotas. Suo explica que vieram do trabalho sem se trocarem. Os garotos ficam confusos e Suo responde: Crossdress Bar. Eles se sentem em frente às garotas e sentem que isso não é bem como imaginaram. Suo sugere jogar o jogo do rei, pois eles, Kohako, Fuji e ela mesma estão um pouco tensos. Dizem que jogos para quebrar o gelo são perfeitos nessas horas, mas jogar pelas regras normais seria chato. Então os 2 números escolhidos devem se beijar. Cada um escolhe um palito e verificam ao mesmo tempo. Asagi é o rei e ele escolhe os números 2 e 5. Hagi e Tokio ficam aliviados. Kohako fica surpresa, Suo fica normal e Fuji pega seu celular. Suo beija o rosto de Kohako ao som de vários cliques. Hagi fica envergonhado. Tokio fica perplexo e Asagi nota algo. Ele pergunta do que Fuji tirou fotos. Hagi pergunta por que eles estão vendo homens bonitos se beijando e se eles são mulheres. Hagi é o rei. Tokio e Hagi começam a suar de nervoso. Hagi escolhe os números 1 e 4, os números da Suo e do Tokio, que fica desesperado. Suo se levanta, toca o queixo de Tokio, pergunta onde ela deve beijar, que ele não precisa ficar nervoso. Tokio começa a pensar em várias coisas sobre a situação, até que seu cérebro sobreaquece. Suo diz que não fez nada ainda, e Kohako pede para ela ter mais noção de espaço pessoal. Os garotos vão ao banheiro. Fuji se levanta. Os 4 chegam à porta do banheiro e Tokio para Fuji. Kohako pega Fuji pela cabeça, brava, e a arrasta para a mesa. Fuji fala que só queria materiais para sua história. Kohako diz que Suo podia ajudar a pará-la. Ela responde que Kohako estar ali é de grande ajuda, mas os rapazes estão de guarda alta. Ela pega o celular e pergunta se devem dar um presente para eles. Hagi pergunta qual delas Tokio está mirando, que responde que ele só queria falar aquilo. Asagi pergunta qual delas Hagi gosta, mas ele tem dificuldades em responder. Tokio recebe mensagem da Suo com a foto das garotas usando roupas normais. Os 3 ficam surpresos. Hagi pergunta por que elas não vieram vestidas assim, mas percebe que escondido debaixo daquele exterior bonitão existem garotas fofas. Ele também fica animado e fala para voltarem logo. Eles voltam e pegam Suo sentada no colo de Kohako e Fuji tirando foto delas. O ânimo dos garotos zera. Os garotos olham para a foto novamente e Suo pergunta o que foi. Tokio pergunta quem é quem e Suo ri e pergunta se eles têm problemas com horas. Tokio, nervoso, responde que não. Asagi e Hagi concordam. Suo abraça Kohako e Fuji e fala para irem para o pós-festa. Eles vão para o karaokê. Kohako e as garotas vão até a recepção para reservar uma sala para eles. A recepcionista fica corada e surpresa. Suo avista algo e tem uma ideia. Ela sugere uma competição. Quem fizer mais pontos ganha, e o perdedor é punido. Tokio diz que é um bom cantor, deixando Hagi confuso. Tokio diz que se ele ganhar, as garotas têm que voltar para suas aparências normais. Hagi pergunta se ele não pode só pedir. Suo concorda com Tokio. Tokio canta e quase tira a pontuação máxima. Kohako fica preocupada. Os garotos comemoram. Tokio diz que não consegue derrotá-la no visual, mas pode ganhar em outra. Suo canta magnificamente bem, deixando os garotos sem palavras. Ela tira a nota máxima e diz ser sua primeira vez com pontuação perfeita. Tokio e Hagi sofrem danos emocionais. Suo se aproxima de Tokio e diz que ela é a vencedora. Um funcionário está parado na frente da sala e diz que eles estão se divertindo. Ele entra e vê 5 homens em volta de uma garota.
Ele fica preocupado se está testemunhando um crime. O funcionário tenta falar com eles. Tokiwa, vestido de garota, aparece entre o grupo. O funcionário grita que ele é homem, que ele se assustou e entendeu tudo errado. Então vai embora. Hagi ri. Tokiwa morre de vergonha. Suo explica que ali é famoso por ter fantasias que homens podem alugar e tem certeza que o funcionário entende. Ela fala que está feliz por aproveitar essa experiência juntos e que combina com ele. Suo mostra a próxima roupa. Hagi continua rindo. Kohaku diz que é impossível pará-la agora. Asagi pergunta o que houve para Fuji, que responde: aqui está. Asagi pergunta o que chegou. Fuji fala que um príncipe e um cara lamentável passam horas juntos em um karaokê e que pode usar isso para sua próxima história. Ela diz precisar de uma foto com fundo e chama Kohaku, que nega na hora. Fuji insiste, mas Kohaku diz que já tiraram várias fotos no outro lugar e que ela só quer poses embaraçosas. Ela conclui falando que não quer ser modelo para Fuji. Asagi pergunta se Kohaku é modelo e que isso é muito legal. Hagi diz para Asagi que não é o tipo de modelo que ele está pensando. Fuji pergunta se Asagi quer ser modelo. Hagi tira Asagi de perto da Fuji e Kohaku dá uma bronca nela, dizendo para não arrastar os outros. Fuji pergunta se Kohaku será sua modelo. Ela responde para pedir para Suo e bebe sua bebida. Hagi diz que essa é dele. Kohaku cospe. Surpresa. Hagi fica confuso pela reação de Kohaku, mas conclui que ela se preocupa com essas coisas. Mas não importa quão bonita ela seja, agora ela parece um bonitão. Então de jeito algum seu coração bateria mais rápido. Kohaku fica embaraçada. O coração do Hagi pula uma batida. Ele fala que só gosta de garotas fofas. Fuji acompanha Asagi para fora da sala para tirarem fotos. Eles saem do karaokê e Fuji diz que quer ir ao arcade. Fuji e Asagi vão para um crane game. Asagi diz que está lendo esse mangá e que é difícil pegar essas coisas. Fuji pega de primeira, deixando Asagi surpreso. Ele pergunta como e Fuji responde que é prática. Asagi fala que quer tentar e Hagi diz para ele não fazer isso. Asagi tenta várias vezes. Hagi diz que ele é muito ruim nisso. Fuji diz que ele é incrível. Não conseguiu nem arranhar. Última chance. E Asagi pede para Fuji lhe dar alguma dica. Fuji fica atrás dele e explica o que fazer. Então tem uma ideia. Ela pede para Kohaku tirar fotos. Ela nega. Asagi consegue o prêmio. Hagi pergunta se Kohaku irá tentar. Ela responde que não. Hagi diz que irá tentar e fica pensando que, desde o beijo indireto, o clima entre eles está estranho e que precisa melhorar isso. E consegue um prêmio. Depois de pensar um pouco, ele o oferece para Kohaku, pegando-a de surpresa. Hagi começa a suar frio, preocupado com o que ela deve estar pensando. Hagi, tremendo, diz que ele não quer o chaveiro. Kohaku diz que se ele não quiser, ela irá aceitar. Hagi fica confuso e pergunta se ela gosta desse tipo de coisa. Kohaku diz que não é isso, que seria um desperdício jogar o chaveiro fora. Tokiwa nota que eles estão se dando bem. Ele se aproxima de Suo e pergunta o que ela está olhando. Ela responde que queria tirar uma foto, mas homens não são permitidos nas cabines fotográficas. Tokiwa diz que ela pode entrar. Suo responde que agora está vestida como um homem. Isso iria confundir os funcionários e incomodar os outros clientes. Tokiwa entende o problema e sugere tirarem uma foto normal. Suo fica animada e pergunta se está tudo bem. Ele responde que sim e que irá chamar os outros. Suo pega seu braço e o arrasta para outro lugar. Ela aproxima seu rosto do dele, que se afasta perguntando se não era uma foto com todos. Suo diz que era só com eles. Tokiwa se pergunta que tipo de tortura é essa dele estar na mesma foto com um bonitão. Suo pergunta se ele não quer. Tokiwa responde que não é que ele não quer. Suo coloca sua mão nas costas de Tokiwa, aproxima seu rosto dele e tira a foto. Na universidade, Tokiwa recebe mensagens do Hagi e do Asagi dizendo que eles não iriam para a aula. Ele diz que faz sentido, pois ficaram até as 3 da manhã. Ele nota que Suo também não está presente, mas eles não podem estar sempre na mesma classe. Suo aparece, assustando Tokiwa e as garotas atrás dele. Ele tenta falar o nome dela, mas Suo tapa sua boca e pede silêncio. Ela se senta ao lado dele e explica que tem trabalho depois da faculdade, por isso veio vestida dessa forma, e ela não quer que as pessoas a reconheçam, então se disfarçou. Tokiwa começa a mandar várias figurinhas pedindo socorro. Suo agradece pelo dia anterior e diz que foi divertido. Tokiwa diz que ele quem deveria estar agradecendo. Ele então pergunta por que ela o convidou para o mixer. Suo fala que a aula está para começar. Tokiwa pergunta se é algo que não deve ser perguntado. Suo apenas sorri. O professor pede para eles pegarem um folheto. Tokiwa percebe que esqueceu o dele, e Suo diz que eles podem usar o dela. Ela se aproxima dele com o folheto. Tokiwa pergunta por que tão perto. Suo diz que não precisa se envergonhar, pois já são próximos. As garotas atrás deles emanam uma aura ameaçadora. Após a aula, Tokiwa estava exausto e Suo estava plena. Suo se levanta e diz que irá
entregar o dele também. Tokiwa pensa que é difícil se acostumar com a Suo bonitão. Ele é agarrado. Uma das garotas atrás dele pergunta ameaçadoramente se ele tem um segundo. Ele pergunta o que houve e ela pergunta o que ele está fazendo com o príncipe. Tokiwa fica confuso. Elas explicam que o príncipe é um misterioso bonitão que apareceu no campus. Ninguém sabe seu nome ou ano. Tudo é um mistério sobre ele. Pessoas tentam falar com ele, mas ele desaparece em um piscar de olhos. Esse é o príncipe SSR, e Tokiwa entende o motivo do disfarce. Elas pressionam Tokiwa para ele falar como ele se aproximou do príncipe. Suo volta e vê a cena do Tokiwa falando com outras garotas. Ela entra na conversa perguntando sobre o que eles estão falando, assustando as garotas. Elas perguntam qual é a relação deles, se eles são amigos. Suo tira seu boné, o coloca na cabeça de Tokiwa e responde que sim, por enquanto. As garotas perguntam o significado do por enquanto. Tokiwa entende que eles são amigos. Suo pega Tokiwa pela mão e o puxa. As garotas se perguntam se é isso e soltam um gritinho histérico. Tokiwa explica que estava falando dela, que elas estavam super intensas e que foi assustador. Suo diz que fez algo ruim para elas. Tokiwa diz que elas ficariam felizes se ela falar com elas e pergunta por que colocou o boné nele. Hagi e Asagi aparecem. Hagi comenta das figurinhas e nota que Suo estava segurando a mão de Tokiwa. Ele chama Tokiwa de traidor. Tokiwa percebe Suo segurando sua mão. Ele pergunta se os garotos ouviram sobre o príncipe SSR enquanto tenta se soltar de Suo. Hagi diz que é o cara que as garotas ficam babando sobre, mas ele acha que esse papo de príncipe é besteira e que não passa de um boato. Tokiwa diz que o príncipe é a Suo. Hagi olha para Tokiwa, que confirma acenando com a cabeça. Ele se ajoelha dizendo que o príncipe é mais bonito que os rumores. Suo diz que sua próxima aula começa em 5 minutos e Tokiwa anota a foto deles como papel de parede. Asagi diz que é uma foto de casal e Tokiwa pergunta por quê. Suo responde que a faz feliz. Hagi grita que ela é mais incrível que os rumores. E esse foi o episódio 1.